Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição que se passa na lousa. Aqui no vídeo eu vou dar um exemplo de primeiro ano, porque no primeiro ano nós temos aí uma série que ela tem muito preconceito com as lições passadas na lousa, né? Geralmente o professor de alfabetização ele tem uma tendência a esquecer a lousa aí, né, na verdade, é uma falta de protocolo. Eu já falei aqui nos vídeos sobre protocolo, gente. A gente tem protocolo para fazer tudo em pedagogia. A gente tem protocolo para analisar uma avaliação, a gente tem protocolo para passar lição na lousa, a gente tem protocolo para utilizar o caderno. Esses protocolos devem ser seguidos para que não aconteça de serem mal direcionados. Porque quando a gente faz sem o protocolo, a gente não está exercendo a nossa profissão do modo como se deve, né? Então, esses protocolos de pedagogia, eles são importantíssimos. Tem o de lição de casa. Aliás, no vídeo de lição de casa de ontem, né? Por que que os pais fazem a lição para a criança? Eu explico exatamente isso. Eles fazem a lição para a criança porque o professor não dá a lição de casa direito. Ele não dá direito porque ele não conhece o protocolo da lição de casa, né? Então, por isso que é importante aí conhecer os protocolos pedagógicos, né? Que é o modo como deve ser feito. O que que a gente precisa passar na lousa? Eu vou mostrar para vocês uma lousa e depois eu vou explicar o que que eu fiz, de onde surgiu essa ideia, tá? Que não é uma ideia, na verdade é um protocolo. Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Sempre o vídeo, nunca materiais, né? Porque a gente não quer criar aqueles professores tico-tico que ficam pegando coisa dos outros. Que isso é muito feio, né, gente? Pegar coisa dos outros. Isso é quase que um crime, né? Porque você está estragando a pessoa, né? Mas enfim, a gente vai começar aqui, né? Se você compartilhar com quem pode aproveitar da informação, né? A gente vai começar, antes de eu mostrar a lousa, eu queria falar da relação da lousa com o caderno. Porque às vezes eu falo de lousa, às vezes eu falo de caderno e a pessoa não associa, sabe? Como que eu sei disso? Por causa do nosso atendimento. Às vezes eu vendo, o arquivo está escrito lições de lousa, isso no nome do arquivo. E quando você abre, está escrito lições de caderno, porque a lousa, gente, é o caderno do professor. Então, lições de lousa, porque aquilo é o que você vai passar na lousa. E lições de caderno na folha, porque é o que a criança vai ter no caderno. Né? Eles são reflexos um do outro. E tem alguns profissionais que não entendem muito bem essa relação. A lousa, gente, ela é uma tela acadêmica. É uma das primeiras telas que a gente tem aí, antes da tela digital, né? Ela tem uma história bem legal, inclusive, que eu conto em um dos cursos que eu dou ali no Clube de Membros. E ela vai ser a tela da sala de aula, porque é uma tela coletiva que todos podem ver. Ela vai ser também o caderno do professor. Tem aquela frase famosa, né, aquela quote famoso, me diga com quem andas e direi quem és. É a mesma coisa para a lousa. Me diga o que você passa na lousa e eu te direi o quanto seu aluno aprende. Porque a lousa, gente, ela é um ponto de foco importantíssimo. Quem assistiu o vídeo do uso do caderno, série por série, porque o caderno do aluno, mas alguém passou na lousa aquilo, né? Vai entender que o caderno vai ser reflexo de tudo que a criança aprendeu. Então, por isso que é importante a gente ter um bom protocolo de lousa para que a nossa aula ela tenha resultados positivos. Não adianta ter só o livro didático, só o sistema de ensino, porque eles não são suficientes. O livro didático e o sistema de ensino, eles vêm prontos. E a lousa é uma construção do professor, que a criança vai fazer a construção dela no caderno. Isso faz com que ela comece a ser protagonista da própria educação. No livro, ela vai ser coadjuvante. O livro didático faz a criança ser coadjuvante, ela nunca vai ser principal. O caderno é a construção do livro didático dela, né? Então, é por isso que ele é tão importante, tão mais importante, muito mais do que os livros didáticos, do que as lousas digitais, sabe? Ele anos-luz aí na frente, na conexão cerebral, né?
e ela vai fornecer um modelo, que é o que a gente aprende aí em pedagogia no behaviorismo, que se você teve um bom professor de pedagogia, ele vai te explicar que o behaviorismo, ele tem três correntes. A primeira corrente, ela não é muito adequada à educação, mas as duas outras, elas são super direcionadas. Então, esse modelo, principalmente quando a gente fala de Bandura, que é a terceira corrente, é o modelo do professor, né? Então, você oferece um exemplo do que você quer que o aluno se torne. Se o professor se torna um copista, que é aquele que copia, né, imprime lição e manda colar no caderno, a criança vai virar um copista. Se o professor ele segue um protocolo de uso de lousa, ele consegue entender o que ele passa na lousa e para que ele faz aquilo, e a criança faz no caderno, daí ele não se torna um aluno copista, né? Ele consegue evoluir a aprendizagem dele. Tem uma diferença bem gritante aí. E o que deve ser passado na lousa? Eu falei que eu ia pôr uma lousa, né? Gente, vocês lembram que eu falei que a lousa é o caderno do professor? Pois bem, como eu vou dar um exemplo de primeiro ano, no primeiro ano a criança ainda não sabe usar o caderno. Então, o que eu faço? Na minha lousa tem que ter linhas. Então, que nem quando eu estava em sala de aula, ainda não tinham mudado para lousa digital, né? E também não era lousa branca. Então, eu pegava o giz, todo começo de aula, eu chegava 10 minutos antes dos alunos e eu já deixava a lousa com linhas retas e dividida no meio, porque a lousa era muito grande, né? Então, eu fazia duas páginas como se fosse um caderno, tá? Porque o aluno, ele precisa enxergar o caderno dele na lousa. Se ele não enxerga o caderno dele na lousa, ele não consegue reproduzir o que você quer. Porque primeiro ele reproduz para depois construir, né? Então eu começo colocando um cabeçalho que não é muito longo, porque senão o aluno fica cansado, né? Vou colocar aqui duas linhas, só exemplificando. Eu identifico o nome do local que foi feito, né? Que nem se eu colocasse São Bernardo do Campo e a data. Aqui não, é Colégio Metrópole, que eu inventei o nome, não sei se esse colégio existe. Segunda-feira, 4 de março de 2024. Eu dou um tempo para a criança copiar, eu não passo tudo na lousa, senão a criança, se ela vê aquele monte de coisa, né, num primeiro ano, isso, tá, gente? Para cada ano tem um protocolo diferente. Se a criança vê aquele monte de coisa no caderno, o que acontece? Ela pode se desesperar, achar que vai demorar muito tempo, porque ela ainda não tem noção, ela é pequena no primeiro ano. Ela está começando a vida dela no caderno. Então, eu passo na lousa o cabeçalho, que depois de umas 3, 4 vezes eles já automatizam. Tem criança que faz até em casa, tudo bem, sem problema, né? Economiza até tempo, eu acho melhor, porque o caderno, para mim, não é para passar tempo, ele tem um protocolo para ser feito, então o mais importante não é o cabeçalho, que cabeçalho é cópia. Ele é só para a gente registrar aí a evolução da criança. E daí eu vou trabalhar com o título. Toda lição, de primeiro até 25º ano, ou seja, todas as séries da sua vida, tem que ter um título. Esse título ele vai servir para a criança entender que tudo que ela faz tem uma categoria, que é um dos pilares da educação. Um dos 5 pilares da educação é a categoria, né? Então, essa categoria, ela vai me dizer do que vai ser aquela lição. E mais tarde, quando a criança for produzir texto, ela vai entender que esse texto precisa de um título, que é uma coisa que tem faltado demais nas escolas. Porque lá no básico, no primeiro ano, o professor não dá título no caderno, né? E daí a criança não percebe que o título existe. Porque esse título não adianta estar no livro didático, ela tem que ter construído. E eu vou ficar batendo nessa tecla bastante, porque tem gente que não entende. Esse título, gente, eu preciso que a criança preste muita atenção. Então, eu pego uma outra cor de giz ou de canetão, tá? Aqui no caso, eu usei amarelo para dar um contraste maior com o verdinho da lousa, né? E daí eu vou começar a minha atividade, que ela não é longa, porque eu tenho uma criança de primeiro ano. Então, eu vou dar só uma atividade para ela se acostumar com o caderno. No reino dos unicórnios, as nuvens têm formas geométricas. Aqui eu aproveito, mesmo que as crianças ainda não estejam alfabetizadas, para já comentar que a minha palavra não vai caber ali.
Então, o que que eu faço? Eu não vou colocar os geométricos embaixo só porque é o primeiro ano. Eu não preciso poupar a criança disso. Ela precisa aprender a realidade da parte acadêmica. Então, eu falo, ó, gente, tá vendo essa palavrinha aqui? Ó, eu preciso escrever geométricas aqui, eu não consigo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir a palavra, para eu fazer isso, eu preciso colocar um tracinho. Mas no caderno de vocês, se couber na mesma linha, vocês vão colocar a palavra junta, sem o tracinho. Daí, do lado, que eu tenho uma área na lousa que eu coloco, que eu faço um risco, né? E do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo, no meu caso, eu colocava anotações. Então, por exemplo, eu expliquei do geométricas. Daí eu vou lá do lado e escrevo a palavra inteira. Então, se couber, vocês colocam a palavra inteira. Se não couber e vocês tiverem dúvida como que divide a palavra, me chama. Porque eu tô lá para isso, né, gente? A minha remuneração é para ser professora e faz parte do meu ofício de professor ajudar o aluno a entender onde é a separação da palavra. E a entender que ele não pode separar do jeito que ele quer, que tem regras para isso. Não vou explicar a regra nesse primeiro ano, mas eu vou indicar até onde ele pode ir com a palavra, para ele poder se habituar com a separação de sílaba e sua função na escrita de um texto, né? Então, no reino do unicórnio, as nuvens têm formas geométricas, ponto. Leia a forma e desenhe a nuvem. Ainda assim, como a gente está no primeiro ano, eu vou chamar a atenção deles para os pontinhos. Gente, aqui tem 2 pontos diferentes. Quem sabe achar para mim? Daí eles vão levantar a mão, eu vou chamar um aluno. Ele vai mostrar na lousa onde que estão os pontinhos, para ele ficar feliz e motivado. E a turma prestar atenção, porque eu preciso fazer um movimento para que preste atenção. Daí a criança vai mostrar, né? Ou daí vai ter aquele que fala, eu também tinha achado, né? Então, legal, né? Vocês estão bem espertos, né? Não esquece de colocar no caderno, que os pontinhos são importantes. E daí a criança faz. Na hora de colocar as formas geométricas, aqui no caso eu vou colocar em colunas, mas eu poderia colocar também é, em, é, em linhas diferentes, né? E eu vou utilizar a letra cursiva para os marcadores, porque é uma oportunidade de eu treinar o movimento cursivo aqui. Então, na letra A, eles vão desenhar embaixo da escrita um círculo, uma nuvem de círculo. Na letra B, eles vão escrever um triângulo. Escreverão, desenhar. E na letra C, uma nuvem de quadrado. Eu preciso que essas crianças elas identifiquem a forma geométrica dentro da contextualização do dia, que eu já vou explicar de onde que eu tirei essa lição. Porque tá falando de unicórnio, forma geométrica, nada a ver, né? Só que tem tudo a ver, eu vou explicar para vocês como. Vejam que os marcadores, o A, o B e o C, eu coloquei de colorido, porque eu preciso que a criança tenha esse movimento de largar o lápis de escrever, pegar o lápis colorido para poder pausar o pensamento dela. Então, é um movimento de pausa de pensamento. Então, ela vai pegar o colorido, vai prestar atenção na letra cursiva, para ela poder fazer idêntica, né, ou parecida. Vai voltar o lápis no lugar e quando ela pega o lápis grafite de volta, ela volta para o modo escrito, né? Então, essa pausa, ela é necessária para entender que são coisas diferentes. Marcador é marcador, exercício é exercício. Professor que não faz isso, a criança começa a confundir, ela não sabe onde está o enunciado, ela não sabe onde está o exercício, aquela criança que ela não sabe a fronteira entre as coisas. Porque mesmo quando eles não são leitores ainda, essa parte visual ela vai ajudar a identificação de onde estão as coisas. Isso vai motivar mais o aluno a avançar, né? Então a gente tem 2 perguntas aqui. De onde eu tirei essa lição e qual que é o meu objetivo com ela? Que vai ficar bem claro aí nos próximos slides. De onde eu tirei a lição, gente? A lição da lousa deve conversar com o meu planejamento. Então, esse daqui é o meu planejamento, tá? Essa lição é do dia 1 do mês. O dia 1, para mim, vai ser na segunda-feira, 4 de março, tá? O dia, aí que vocês estão vendo, dia 1, 2, 3, 4, 5, ele não quer dizer os dias do mês. Ele quer dizer os dias que estão na semana, segunda, terça, quarta, quinta.
eu que determino onde eles vão cair, tá? Isso daí é uma coisa que eu explico lá no Clube das Joaninhas. No final do vídeo eu falo para vocês sobre o clube, para quem não conhece. Para quem conhece, é uma explicação a mais que eu estou dando aqui nesse vídeo. Então, lá no dia 1, eu quero que vocês prestem atenção. Não sei se dá para entender, né, que tá pequenininho, mas eu começo o dia contando a história, realizo sonhos coloridos. Depois eu dou a atividade da letra U, porque eu já trabalhei as outras vogais no mês de fevereiro, a gente está no mês de março. O de unicórnio, porque lá na história do Sonhos Coloridos tem um unicórnio, porque a fadinha vai para o reino dos unicórnios, é uma história bem legal. E daí eu vou aproveitar o personagem unicórnio que tem a letra U para poder contextualizar a lição. E a minha terceira lição do dia é o caderno desenhando formas, né? Então, vejam que até nesse planejamento eu utilizo isso daí, ó. Que daí vem a hora do jogo, né? Que daí é um pouco mais livre. E a brincadeira corre-cutia. A corre-cutia eu posso fazer, em vez de fazer o círculo habitual, né, da brincadeira, eu posso pedir para as crianças usarem as formas geométricas da lição do caderno. Então, ó, hoje a gente vai sentar em forma de triângulo. Hoje a gente vai sentar em forma de quadrado, né? Ou se não, em cada criança que joga o lencinho, a gente troca a forma. Então, depois que a criança foi pega, né, ou enfim, que não foi pega, deixa eu falar, agora a gente vai fazer um triângulo. Então, vejam que uma coisa vai chamar a outra na lição do dia, né? Então, observa aí bem o planejamento. Tem um horário que é reservado para a lição na lousa, para o professor, e no caderno para o aluno, que é esse horário depois que eu já contextualizei o que eu vou precisar fazer no caderno, né? No dia da lição, eu leio a história e trabalho com a letra U. E a lição da lousa vai reforçar o que foi feito no dia, né? A criança vai ter uma memória emocional desse dia e vai dar continuidade do que eu preciso fazer. Vou mostrar isso melhor, tá? Então vamos lá, ó. Contação de história. Eu vou ler a história para as crianças, eu vou entregar para elas a história resumida e elas vão colar no caderninho de leitura delas, que eu já fiz aqui também no canal, um vídeo sobre o caderno de leitura. Esse material já está pronto. Depois, em língua portuguesa, eu vou ter a identificação de vogal, tá? Eu trabalhei com os unicórnios, então agora eu vou dar a lição da letra U. A criança vai identificar ali a letra U nas palavras, né? Tem uma continuidade a essa lição que eu não coloquei. E daí, a gente tem a terceira parte. Lembra que eu trabalhei português no anterior, que era o de unicórnio? Como eu já trabalhei português no dia, o caderno vai ser de matemática, porque eu preciso alternar as disciplinas, né? E daí, lá nesse material que eu estou utilizando de foco, né? Porque eu estou utilizando um material nosso para poder exemplificar. Esse material é do Clube das Joaninhas, tá, gente? É só para vocês poderem ter um modelo. Lembra que eu falei do behaviorismo do modelo? Se você não tem um modelo, você não cria um parâmetro de como deve ser a sua aula, né? Então, por isso que eu acho importante sempre mostrar. Lá nesse material do Clube das Joaninhas, tem todas essas lições de casa que estão escrito caderno aí. Tem a lição desenhando formas, tem a lição palavras com U, tem a lição maior ou menor, todas elas estão lá já feitas, tá? Daí o professor pega essa lição porque ela está de acordo com o planejamento, ou senão ele faz uma lição de acordo com o planejamento dele e daí ele passa isso na lousa, né? Que foi exatamente aquilo lá que eu passei. Lembra? Eu vou colocar para vocês lembrarem. É uma volta grande, mas não faz mal. Viu? Eu só mudei o título. Em vez de desenhando formas, eu coloquei só as formas. Não tem problema nenhum, porque eu continuo mantendo a essência da lição, que é a forma geométrica. Daí, a gente percebe que aí a gente tem um vínculo emocional e de memória com o que foi feito no dia. Porque eu continuo o que foi feito, não é uma lição solta, aleatória e jogada, que nem tiroteio, né? Que nem eu falo. Aleatória, assim. É uma lição que ela dá continuidade no que eu preciso que o aluno idealize ali, que ele tenha como pensamento, que ele imagine
eu estimulo a imaginação da criança. Porque eu já contei a história, já trabalhei com unicórnio, agora é a hora dela imaginar como que são as nuvens no reino dos unicórnios, que elas têm formatos de formas geométricas, né? Como que seria uma nuvem redonda? E uma triangular, como será que é, né? Então a criança vai sendo estimulada aí desde o primeiro momento, né? Daí você pode olhar tudo isso e pensar assim, nossa, Janaína, mas sabe o que acontece? Eu não tenho tempo para fazer isso. Realmente, gente, isso daí não é bem um trabalho do professor, né? Essas atividades, essa questão de lição da lousa não é bem um trabalho do professor. É um trabalho feito por um professor que esteja apto a fazer atividades pedagógicas, né? Se você não tem essa habilidade e não teve essa formação na faculdade, a gente oferece no Clube das Joaninhas. Para o primeiro ano, esse material bem completo. E para os demais anos, por enquanto, porque os demais anos também vão ter um material assim, por enquanto, para os demais anos, a gente tem aquela parte do planejamento já com o caderno, né? Então, tudo isso a gente consegue oferecer aqui no Grupo Polidoro de Educação, tá? Sobre o uso do caderno, você pode entender melhor lá no Clube de Membros. Eu já fiz um vídeo sobre isso, então eu não vou entrar de novo, né, nesse assunto. Mas qual que é o meu objetivo com a lição que eu dei? Ele está de acordo com o que está nesse vídeo aí para primeiro ano. Eu preciso entender que a criança é perfeitamente capaz de usar o caderno, desde que ela seja ensinada, e essa é a minha tarefa como professor de primeiro ano. Eu preciso usar o caderno sem ser colagem, porque colagem torna as crianças copistas. Eu preciso explicar como usar as linhas e margens, que é aquilo que eu estava explicando da separação. Então, a linha e margem ela vai conversar com o conteúdo que eu estou dando. Se é tabela, eu vou explicar de um jeito. Se é mapa mental, é de outro. Se eu preciso dar uma continha matemática, vai ser de outra forma, né? E assim por diante. Eu preciso criar uma rotina. Então, a lição não pode ser cansativa, ela tem que ser curta, que nem essa daí que eu fiz, tá? Isso para primeiro ano. E eu preciso automatizar esse caderno. Então, a criança tem que fazer assim, como se nem fizesse cócega na mão dela, sabe? Se eu já a criança está cansada. Ou ela está sentada errada na carteira, ou ela não foi criada uma rotina. E é para ela ficar cansada mesmo no começo, porque ela não está acostumada, mas depois que ela acostuma, fica natural para ela, né? Nesse vídeo aí, que eu vou deixar no final, vocês têm informação sobre cada uma das séries. Aqui eu foquei no primeiro ano, que eu tenho todo esse material aí, então fica mais fácil. Mas nesse vídeo eu vou explicar do primeiro do infantil, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro, do quarto, do quinto. É um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. E ele tá com uma super visualização, porque ele explica mesmo o que você precisa fazer, né? Então vale super a pena você clicar aí no final do vídeo para poder assistir na íntegra, né? Que daí eu explico melhor. Se você gostou desse material que eu mostrei, ele faz parte do Atividades de Março do primeiro ano, tá? Ele vai trazer 32 páginas de atividades, que é aquela do unicórnio, planejamento, as lições que vão ser passadas na lousa, né, para a criança copiar no caderno, e as páginas do caderninho de leitura, que vai trazer aí todos os textos trabalhados durante o mês. No total, gente, são mais de 60 páginas, porque 32 é só de atividade, a gente tem o resto, né? No site da loja eu tenho esse material, tá? Só que ele tem uma diferença de preço da loja do clube. No clube vocês pagam R$ 10 a menos nessa atividade, né? Em todas essas 60 páginas mais, né? Então, com R$ 10 a menos no ano todo, você tem aí uma boa vantagem. Se você gostou da, do material, você tem um primeiro ano e gostou, ou você tem um segundo ano desfasado, que também dá para usar esse material, você pode entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 988084676 e ela vai explicar para você como que funciona o Clube das Joaninhas e como que você faz para ser uma nova joaninha, que a gente tem várias joaninhas já lá, né? E a gente gosta de povoados de joaninhas. Espero que tenha ficado bem explicado. Eu vou fazer mais vídeos sobre lousa com outros formatos, né, com outros assuntos.
porque tem muita coisa para falar da lousa. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.